Olá, estamos diretamente do 34º Congresso Espírita do Estado de Goiás, tendo a oportunidade de entrevistar o médico, palestrante e escritor Lúcio Maranhão, que nos falará um pouco da sua obra, O Evangelho de um Médico, Lucas. Lúcio, seja bem-vindo a Goiás mais uma vez. E nós gostaríamos de saber como surgiu a ideia desse livro. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Lucas. E a ideia do livro surgiu mais ou menos há uns 2 anos atrás, quando me aprofundei diante apenas eu queria colocar as curas que tinha no Evangelho de Lucas, que citava ali, através de Jesus, e trazer uma reflexão profunda dessas curas do Evangelho que tem lá para os dias atuais. Foi escrevendo sobre todas as curas, e aí depois veio também a vontade de trazer um pouco mais algumas passagens que só se encontram em Lucas, entendeu? Como a mulher que lava os pés de Jesus, né? Parábola do bom samaritano, assim, outros episódios além das curas foram trazidos para o livro para trazer uma reflexão, principalmente para os dias de hoje. Você como médico, e nós sabemos que Lucas também foi um médico, o que as mensagens de Lucas podem deixar, principalmente para os profissionais da saúde? Sem dúvida nenhuma, é um olhar para além da medicina, um olhar para o ser humano, né? Lucas, como médico na antiguidade, assim como muitos médicos hoje, claro que ele sabia do conhecimento fisiológico, né, da medicina, do tratar as doenças, mas ele tinha também um olhar para com o próximo, para com o ser humano, né? Sabia utilizar muito bem outras atividades que tem em nós. Por exemplo, o ouvido não tem a função só do tímpano, da onda sonora que entra, mas ele ouvia também os outros, né? Nosso olhar não é só apenas a função médica de receber a luz para a retina, mas tem a função de mostrar como é que está a sua alma. Os olhos são as janelas da alma, como diz, né? Então ele sabia envolver também esses outros sentimentos de olhar para o próximo. E com relação a Lucas, você pode pegar algumas curas que tinham lá, então são muito atuais para os dias de hoje, né? Por exemplo, pega um exemplo de superação das dificuldades, das mazelas. Você tem um exemplo de Maria de Magdala, que soube superar a sua beleza física da época ao encontrar Jesus e ter essa transformação interna. Alguém que se encontra cego durante a vida sem visão, né? Você pega o exemplo do cego de Jericó, traz uma mensagem de como esse cego percebeu Jesus através de outros sentidos. Ele não tinha o sentido da visão, mas utilizou outros. Serve para o dia de hoje. Às vezes nós achamos que não temos sentido nenhum, podemos abrir outros canais para perceber Jesus e ter uma vida de melhor qualidade. Né? Você falou a respeito da saúde, e hoje a visão desse termo saúde ele tem se ampliado muito, né? A questão da saúde não é somente a ausência de doenças, né? Nós podemos dizer que o Lucas, de certa forma, ele é também um precursor dessa visão da saúde de uma forma mais ampla. Então, como você bem mesmo falou, né, sobre a saúde, né, não é só o bem-estar físico, mas a OMS já fala que é o bem-estar físico, mental e social. Então, por que o Evangelho nos ajuda na saúde? Porque nos ajuda a ter umas boas ideias, a ter uma trilha, tá? Como diz o livro dos Espíritos, o modelo que foi ofertado para servir de modelo para a humanidade, Jesus. Tá? Então, se não basta eu ter apenas a ausência de doença física, eu tenho que estar bem psicologicamente, e se eu não tiver nada conectado com o próximo, eu também estou doente. Bem-estar físico, mental e social, eu tenho essa responsabilidade para com o próximo. Eu acho que a melhor forma de poder se elevar a Deus é através, junto com o próximo. E para eu poder estar bem com os outros, com a ajuda, perceber o olho de ver alguma situação, é preciso estar bem comigo mesmo, antes dessa conexão. Lúcio, nós temos observado nos últimos anos que a ciência ela tem avançado muito e, em certo ponto, se conectado também a esse aspecto da espiritualidade, né? Qual que é o papel, qual que é a importância da ciência para comprovar, para trazer luz a respeito da espiritualidade? Hoje em dia já começa-se a mostrar algo além da matéria, porque eu, como médico, fui treinado na faculdade de medicina para tratar apenas o corpo. Mas hoje eu gosto de dizer para os colegas, às vezes, que se estão limitados apenas a ver o corpo, estão ficando para trás. Porque já estudos mostram a realidade do perispírito, a realidade do pensamento sobre o corpo. Então é preciso eu estender
isso e ter esse entendimento maior. Disso tem no Evangelho também, quando Jesus disse: se teus olhos forem bons, o teu corpo resplandecerá luz. Se teus olhos forem trevas, teu corpo resplandecerá trevas. Isso traz uma mensagem muito importante para todos nós, né? De acordo com o meu bem-estar de coração, de espírito, que mesmo dificuldades, mesmo no mundo de provas e expiações que estamos passando, tentarmos manter um bom pensamento, tentar tirar nossas virtudes que Jesus mesmo cobra, multiplicar seus talentos, né? A gente consegue ter uma melhor saúde. O Dr. Deepak Chopra, um neurocientista que está erradicado nos Estados Unidos, ele diz uma frase muito interessante nos seus livros. Ele diz que nossas células, nesses termos, bisbilhotam os nossos pensamentos. Então eu sou comandante desse corpo aqui, como você é o que está. Se eu estou feliz, eu estou mandando uma ordem para minhas células serem felizes. Se eu estou meio triste, eu estou mandando uma ordem para serem tristes. Isso a gente pode encontrar nos livros de André Luiz, nas obras de André Luiz também. Então é muito importante esse conhecimento, não só para os médicos, mas de qualquer um, né, de podermos ter essa extensão de que a doença ou a saúde depende do nosso bem-estar da alma. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela trata de 3 aspectos, do tríplice aspecto, que é a ciência, a filosofia e a religião. Seria possível dizer que uma delas é mais importante, ou você concorda que as 3 juntas trazem um componente de esclarecimento conjunto? As 3 se complementam, sem dúvida. Isso é lindo na doutrina, que ela traz junto a ciência, junto à religião e a filosofia da capacidade do ser humano de poder pensar. Uma informação que eu leio, seja através da ciência, ou seja através do Evangelho, que eu possa apenas não só ler e ficar por si, que eu possa raciocinar do que isso está servindo para mim. Por muitos anos, as religiões, muitas vezes, fazem a dicotomia entre a ciência e a religião, que andam separadamente. E a doutrina, sim, nos faz mostrar através dos fatos que elas andam juntas. E o raciocínio, através da filosofia, do pensamento de você, o ser humano, como Kardec diz, uma das mais belas virtudes do ser humano é a razão, da fé raciocinada, de eu poder saber o porquê, né? Isso traz um entendimento melhor para cada ser humano. Quando eu descubro esse entendimento que a doutrina traz sobre a minha realidade, de onde eu vim, para onde eu vou, junto com a ciência dos fatos que vem embasar, isso acaba facilitando mais um pouco. Agora é preciso eu ter o esforço de mergulhar e de fazer esse raciocínio. Vamos retomar um pouquinho a respeito do evangelista Lucas. Nos seus estudos, à medida que você ia tomando contato com a obra de Lucas, o que você pôde aprender da personalidade do Lucas? O que você pode nos falar a respeito dele? Sem dúvida, como outros apóstolos, né? Mas ele teve suas dificuldades também. Tá? Eu gostaria de citar também um livro da Taylor Cardwell, Médico de Homens e de Almas. Ela romanceou o livro, mas ela diz lá que os cenários são reais. A gente pode trazer um pouco da vida de Lucas, né? Que ele, um jovem formado na Universidade de Alexandria, mas sempre teve desde pequeno o bom pensamento para com Deus. E mais à frente, quando se descobre, se mostra Jesus a ele através de Paulo de Tarso, Paulo mostra Jesus a Lucas, ele vai em busca desse Cristo. E aí é um fato importante de aprendizado que eu tive, que hoje é muito fácil a gente poder acessar o Evangelho e ter os conteúdos, é só pegar um celular, a gente consegue ler. Mas naquela época ele foi em busca do Cristo, andando quilômetros e quilômetros. Sem dúvida o aliviou muito. Teve contato com pessoas que tiveram a cura, aprendeu, foi atrás de Maria, é um evangelista mariano, que é o que melhor descreve o nascimento de Jesus dentro do seu Evangelho. E ninguém melhor do que a sua própria mãe para descrever o nascimento de um filho, ele relata como foram os detalhes. Então, mas como médico, era um médico também de muita coragem, que abraçava, curava e aprendia junto com o Evangelho de Jesus que ele aprendeu. E Lucas também foi muito influenciado por Paulo de Tarso, né? O que você percebe a influência de Paulo de Tarso nas ações, nas atitudes que estão descritas também na obra Paulo Estevão, no próprio Evangelho também? Isso, os dois viraram grandes amigos e caminharam juntos, né?
foi lá através do Oriente ali, descobrindo sempre mais sobre o Cristo. Sem dúvida, a meu ver, Paulo teve uma importância muito grande na vida de Lucas. Foi ele que mostra e revela o Cristo. Talvez Lucas viesse algumas dúvidas, como todos nós temos, né? Porque Deus me abandona, onde está os meus amados que partiram? E Paulo vem mostrar o Cristo realmente para ele. E eu acho que a gente constrói uma amizade verdadeira em duas situações. Ou a primeira, quando somos desde pequenininho, que a gente lembra dos amigos de escola, quando tem muito tempo, ou quando alguém lhe impacta profundamente. Então, sem dúvida, Lucas foi impactado pela notícia de Jesus, talvez desse evangelho dele através de Paulo, por isso que marca bastante. E assim como nós, às vezes temos nossas dúvidas, nossas angústias, com nossas fragilidades, e o evangelho vem para poder servir de apoio e de paz realmente, que possa nos impactar. Realmente, eu estava conversando até mesmo antes com você, às vezes as turbulências do mundo, uma amiga nossa, Alcione Peixoto, sempre diz, o mundo falta muito evangelho hoje, mas não aquela leitura superficial, mas principalmente a prática do dia a dia. Pode ver qualquer situação que você passe, eu gosto sempre de dizer isso, qualquer situação que passa, angústia, depressão, as situações que trazem dor, tem uma passagem do evangelho que traz ali para lhe consolar, para lhe mostrar pelo menos a diretriz de onde deve seguir. É só lermos com atenção e com o coração, principalmente. E por falar nessas passagens, qual foi a passagem nos seus estudos que mais te impactou, que mais te emocionou das passagens descritas no Evangelho de Lucas? Sem dúvida, tem muitas, né, que me impactaram, mas tem uma especial que são dos 10 leprosos. Os 10 leprosos trazem uma mensagem muito bacana, porque todos nós trazemos, né, dificuldades, mazelas dentro, mas eles, assim como naquela época, eles eram isolados. Imagina, quando você tinha uma lepra, perdia a capacidade de ser humano, a capacidade de ver seus filhos, suas famílias e tudo. Mas quando, assim como nós temos as nossas, se antigamente tem as lepras externas, temos muitas lepras interiores, que nós nos isolamos muitas vezes quando deixamos a dificuldade, as mazelas tomarem conta de nós. Nos achamos incapazes, isolados, angustiosos, mas quando Jesus passa ali na frente, eles não titubearam, foram em direção do Mestre. E é tão interessante que, dentre as curas todas, essa dos 10 leprosos não foi naquele momento em si. Ele pede para entrar no caminho, caminha pela estrada e vai até os fariseus. As outras, servo de Jericó, a mulher hemorroísta, foi na hora. Mas essa das lepras, ele pediu para entrar no caminho na estrada. Vai. E durante a caminhada, eles ficaram curados. E ele traz um simbolismo muito importante. Mesmo dificuldades que tenhamos, caiamos na estrada boa da vida, orientada pelo Cristo. Que durante essa caminhada, nossas mazelas serão refeitas. Só que dentre os 10, apenas um volta. Um vai em direção aos homens, aos fariseus, para ganhar o direito de voltar a viver, sair daquelas cavernas de leprosos. E um volta porque lembra do Cristo e traz um outro significado que me marca muito. Às vezes nós estamos de dificuldades, recebemos um amparo, mas logo depois, quando estamos bem, esquecemos do nosso Mestre, né? E esse, quando volta, tem lá no Evangelho que ele volta glorificando a Deus, exaltando realmente, sem medo nenhum. E quando chega perto do Cristo, ele cai e tomba, realmente agradecendo a Deus. E ele mesmo assim não esqueceu dos outros 9. Mas diz realmente que os outros 9 foram limpos, mas um apenas foi curado. Essa volta do agradecimento por Cristo, não é que o Cristo esteja querendo ver, como muitos pensam em reino de ouro, que venha a bajulá-lo nem nada. Mas é um reconhecimento de um amigo que está ali. Que se nós podemos voltar e agradecer ao Cristo, esse agradecimento é como se disséssemos a Ele, eu estou contigo agora, realmente te reconheço como amigo de nossa caminhada. E assim a cura fica mais fácil, através de nossas atitudes. Essa passagem me marcou muito dos 10 leprosos. E sem dúvida marca a todos nós. Eu quero fazer um convite a você que está nos assistindo para conhecer essa obra, o Evangelho de um Médico, Lucas. Tem a apresentação do também médico Sérgio Lopes, uma obra do nosso companheiro Lúcio Maranhão, publicado pela livraria
pela editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Fica o convite para vocês conhecerem essa obra. Lúcio, muito obrigado pela sua presença, que você possa retornar muitas outras vezes. Eu peço que você deixe então uma mensagem final para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Bem, minha mensagem final é de que aqueles que estão em dor, que aqueles que estão realmente desamparados, hoje vivemos momentos de depressão, ansiedades, não tenham medo do Evangelho, de ir atrás e sigam realmente dentro dos seus corações esse mestre que veio deixar 2000 anos atrás essa mensagem. Eu gostaria de repetir que hoje falta muito Evangelho em nós, mas com ele, sem dúvida, as dores serão aliviadas. Bem-aventurados os aflitos que serão aliviados, serão à medida das atitudes que fizermos agora. Temos toda essa oportunidade. Desejo um beijo no coração e paz para todo mundo. E você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, pelos vídeos na internet, você continue e acompanhe outros vídeos da Federação Espírita do Estado de Goiás. Muito obrigado.